Prezados irmãos e irmãs, Jesus nos abençoe. Hoje nós estamos com a responsabilidade de falarmos a respeito do capítulo 17 da obra Conduta Espírita de André Luiz. E nós vamos falar a respeito de alguns itens mais importantes que André Luiz coloca para nós. Primeiro, o nome o título do capítulo 17, que é o capítulo que nós vamos estudar, o título é Nos Conclaves Doutrinários. Um conclave é um encontro, né? Um encontro da doutrina, um encontro no qual pessoas que professam as mesmas disposições de pensamento, de ideias, se reúnem. Então, por exemplo, nesse último final de semana, agora no início do mês de junho, nós tivemos um conclave doutrinário intitulado Sexto Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E nas nossas casas espíritas nós temos encontros espíritas que também se propõem a estudarmos a doutrina. Então, o primeiro item que André Luiz coloca para nós, para uma reflexão a respeito do conclave, é a necessidade da casa espírita estar antenada aos conclaves promovidos pelo movimento espírita brasileiro. E nós sabemos que até hoje tem companheiros, tem certos dirigentes de reuniões espíritas, dirigentes de casas espíritas que se recusam a participar do movimento espírita, dizendo que o movimento espírita tem muitos erros, que existe muita vaidade da parte de alguns companheiros. E aí, para uma reflexão baseada naquele conceito que André Luiz traz para nós temos que ver o seguinte: nós temos que estabelecer uma diferença entre movimento espírita e doutrina espírita. Movimento espírita é um encontro de companheiros que tem erros e acertos. O movimento espírita brasileiro, ele tem gestores, tem pessoas, tem lideranças que acertam e erram. E nós temos que compreender essa possibilidade. Nós não podemos considerar que pelo simples fato da pessoa ser dirigente de casa espírita ou dirigente de um conclave, de uma federativa, que aquela pessoa é perfeita, aquela pessoa é isenta de erros. Então, por exemplo, nós conhecemos algumas pessoas que tiveram oportunidade de entrar naquela fila, né, quando o Divaldo está autografando, e queriam que o Divaldo conversasse, queriam que o Divaldo ficasse mais tempo falando com eles, e o Divaldo, logicamente, tinha muitas pessoas para atender, não podia ficar ali 10, 15 minutos conversando com a pessoa. E aí depois a pessoa falou: o Divaldo é orgulhoso, não me deu atenção, ele não prega, ele não exemplifica aquilo que ele prega. Então, nós estamos dando esse exemplo porque nós sabemos o seguinte, né? Que o nosso irmão, ele faz uma palestra de 1h30. Depois ele tem que ficar autografando livros de uma fila quilométrica. Agora, me parece que ele já não... Acho que já diminuiu essa atividade, já tem... devido à idade dele, eu creio que ele já deve ter diminuído um pouco esse envolvimento com o público. Eu não tenho tido oportunidade de ir nas últimas palestras dele, mas me parece que devido à idade ele já não tem ficado tanto tempo ali autografando. Mas na época que ele era mais jovem, eu fui a muitas palestras dele, nós temos que compreender que a pessoa, depois de 1 hora de palestra, uma palestra desgastante, uma palestra em que ele tem que se doar totalmente para poder envolver os companheiros, exigir que ele fique ainda atendendo às nossas inquietações, não é lógico. É algo que foge ao bom senso. Então nós discordamos dessas pessoas que dizem que Divaldo
ele é orgulhoso, que ele não dá atenção, porque nós temos que compreender a sua condição humana. Ele, apesar de ser missionário, ser uma pessoa que está em contato ali com Joana de Ângeles, ele não é perfeito, ele não tem como já ficar sempre atendendo a tudo que nós exigimos, nós, que eu estou dizendo, frequentadores de casa espírita. Então eu estou fazendo essa referência porque é exatamente o entendimento que algumas pessoas têm, equivocadas, de que você é dirigente de casa espírita, que você é de uma federativa, você é uma liderança do movimento espírita, que você não pode cometer erros. Então, tem que ser simpático com todo mundo, tem que estar sempre de bom humor, tem que estar sempre bem. Então a gente sabe que não é isso, né? Então o movimento espírita realmente tem muitos desafios, mas também tem muitos avanços. Então nós vemos, por exemplo, nós tivemos agora um congresso espírita de alto nível que foi feito foi organizado, foi instituído pela nossa federativa aqui do Rio de Janeiro, a CERJ. Temos a Comerj, que é um evento que ocorre durante o Carnaval. Temos o ENEF, que é um evento também que ocorre durante o Carnaval, mas que é direcionado para a família. A Comerj é para o jovem e o ENEF é para a família. E uma série de outros eventos do movimento espírita que mostram que nós estamos caminhando enquanto movimento espírita. Muitos desafios, ainda muitas arestas, há muitas situações que precisamos repensar, mas estamos caminhando. E além disso, o Brasil ainda é o primeiro país espírita do mundo. É um país em que o movimento espírita se configura com uma certa solidez, e aqui no Brasil, pelo que é visto nas estatísticas, é o único país do mundo no qual o espiritismo, como Kardec instituiu, exercitado. Nos demais países do mundo, espiritismo e espiritualismo se confundem. Então, alguns países da Europa, o passe é cobrado, a mediunidade é confundida com adivinhação, com jogo de carta, com jogo de tarô. Então, aqui no nosso país, as casas espíritas filiadas à FEB procuram ter esse cuidado. E a doutrina espírita, nós sabemos que é oriunda do mundo espiritual, ela é isenta desses equívocos porque não é dos homens, é dos espíritos superiores, e nós vemos que a doutrina espírita veio retomar aquela simplicidade do cristianismo primitivo que foi perdida em função das distorções doutrinárias que foram estabelecidas. Então a nossa doutrina, a partir do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos possibilitaram o entendimento da fé raciocinada, que remove os rituais, remove aquela ideia de sobrenatural, remove hierarquias religiosas que têm que ser reverenciadas. Então nós vemos que aqui no nosso âmbito da doutrina espírita não temos chefe, não existe um chefe, existem dirigentes que se reúnem para tomar decisões, mas não tem um chefe, não tem um sacerdote que é colocado como a autoridade suprema da nossa doutrina. Então nós trouxemos, a doutrina espírita trouxe esse novo olhar, buscando a construção da nova era, buscando a consolidação do homem novo. Uma outra situação também que o André Luiz relata nesse livro, nesse capítulo, né, nos conclaves doutrinários, é a escolha cuidadosa que tem que ser feita acerca das lideranças religiosas, das lideranças espíritas. E nós, assistindo o congresso, né, nós tivemos o nosso companheiro Alberto Almeida, né, ele foi um dos congressistas, um dos palestrantes. Ele disse que tem o espiritismo à la carte e o espiritismo à la Allan Kardec. O espiritismo à la carte é aquele espiritismo que é baseado na decisão do presidente da casa espírita. Então é aquele líder
espírita, aquele dirigente espírita que tem limitações, porque é vaidoso, se coloca como dono da verdade, se coloca como o dono da instituição, como se o centro fosse dele, como se ele pudesse fazer tudo que ele quisesse sem consultar a ninguém. É aquele indivíduo que adota o presidencialismo ditatorial, que ele sempre dá a última palavra, ele não tem o mínimo pudor em impor as suas ideias a quem quer que seja, não participa do movimento espírita, faz críticas ao movimento espírita, falando que não vai participar porque não adianta nada, porque o movimento espírita é inócuo. Então, e além disso, devido a não participar do movimento espírita, muitas vezes esse dirigente com esse perfil, ele coloca na casa espírita práticas que não têm a ver com a doutrina, como cromoterapia, como cristalterapia e outras práticas alternativas que não fazem parte do conteúdo da doutrina. Então esse é o líder espírita que tem esse perfil limitado a nível do entendimento do que a doutrina espírita nos coloca. E temos o líder espírita que é mais cuidadoso, é aquele que procura consultar as obras de Kardec para ter um critério baseado no que o codificador estabeleceu. E esse dirigente, ele propõe-se a ser humilde, adotar a humildade, lutar contra a vaidade e o orgulho. Ele se propõe a fazer uma gestão colegiada, na qual todos da diretoria participam, membros fora da diretoria também podem opinar, podem fazer sugestões, logicamente sugestões que serão analisadas e verificadas verificando-se se é possível fazê-las. Aquele indivíduo que sabe ouvir, que sabe reconhecer quando erra, que se cala quando é voto vencido, e não utiliza o autoritarismo e participa do movimento espírita. Então aquele companheiro que está fazendo um esforço para ser aquele elemento que vai contribuir com Jesus para ter uma casa espírita que realmente seja bem orientada. O indivíduo que esse companheiro, né, que o líder espírita que faz aquele espiritismo à la carte, ou seja, de acordo com as suas ideias, como nos fala Alberto Almeida, ele deixa a sua casa propensa ao assédio dos pseudo-sábios, dos espíritos pseudo-sábios, e às vezes coloca mudanças na casa que estão em desacordo com a doutrina, adota certas práticas, certas mudanças, faz certas inovações doutrinárias, segue certos livros que não são livros espíritas, mas que ele considera que está correto e adota a obra para ser estudada, quando na verdade aquela obra não é espírita. Então, esse dirigente que age dessa maneira, ele promove o enfraquecimento das barreiras protetoras da casa espírita. A casa espírita fica propensa à entrada, ao assédio desses pseudo-sábios. Os trabalhadores são mal orientados e não têm o hábito do estudo doutrinário. Não estudam, né? Não sabem, muitas vezes, o conteúdo da fenomenologia mediúnica. Não sabem como se dá a interligação entre desencarnado e encarnado, porque não tem conhecimento através do estudo. Quando o dirigente é cuidadoso, quando ele faz aquele esforço para deixar a sua casa bem orientada, e a partir daí ele está sempre preocupado em participar dos conclaves doutrinários do movimento espírita, ele procura a sintonia com os mentores da casa, as barreiras vibratórias protetoras são preservadas, existe uma comunhão, uma homogeneidade de pensamentos entre os trabalhadores, existe também uma situação em que os conclaves internos de avaliação de trabalho,
de reciclagem são feitos continuamente e a casa com isso está sempre apta a se colocar como um pronto-socorro para encarnados e desencarnados. Então, André Luiz relata a necessidade dos gestores da casa espírita, das pessoas que se propõem a serem dirigentes da casa espírita, não adotarem aquele posicionamento de distanciamento dos conteúdos estabelecidos por Kardec. Um outro ponto também, uma outra reflexão que André Luiz coloca para nós, é que muitas vezes nós participamos dos conclaves doutrinários e colocamos esses conhecimentos adquiridos na gaveta. Ou seja, a gente vai no encontro, por exemplo, agora no congresso, muitas ideias, muitas orientações foram colocadas. E aí a gente ouve tudo aquilo, acha maravilhoso, fica emocionado, mas chega na casa espírita e fala, não, deixa isso pra lá, bota na casa. Isso aí, olha, isso aqui não dá pra fazer agora não. Deixa a reunião mediúnica assim mesmo, vamos continuar como tá, aquilo ali é bom pra casa de outra casa. A nossa aqui sempre foi assim, deixa assim mesmo, vamos mudar. Então, o André Luiz relata que, a partir do momento que nós vamos num conclave doutrinário, uma reunião de estudos da doutrina, e informações são colocadas e nos mostram a possibilidade de fazermos uma reavaliação ou uma melhoria nas atividades da casa, devemos fazê-la. E não apenas achar ótimo, maravilhoso, ótimo, eu fiquei emocionado e tal, e depois, não, isso aí deixa pra lá. Por exemplo, o ENF. No ENF nós temos ali o encontro da família espírita. Aí as pessoas participam, esse ano foi virtualmente por causa da pandemia, aí todo mundo acha muito bom e tal. Aí depois acaba o evento, a pessoa vai para casa e não bota nada em prática. Continua sendo agressivo com seus familiares, não faz um esforço de avaliação de como está a sua atitude. Então isso é importante. Nós temos na doutrina espírita que aliar prática e teoria. A gente não pode só ficar na teoria e não buscarmos uma prática melhor. Um outro item também que André Luiz coloca é em relação à hospedagem dos companheiros que participam dos eventos doutrinários, dos conclaves doutrinários. No momento atual, como os conclaves espíritas estão sendo feitos virtualmente, isso não está acontecendo. Mas quando voltarmos para o presencial e houver algum encontro espírita em que receberemos companheiros de outros estados, de outras localidades, nós devemos nos colocar à disposição para recebê-los. Logicamente, quem puder, quem tiver condições, quem tiver acomodações na casa, quem tiver com situação de espaço na sua residência para fazê-lo. Então, se nós temos uma casa de 3 quartos e um quarto está vazio, né, e vem um companheiro de um outro estado, nós devemos oferecer esse local. Ou a sala, né? Se tem ali um sofazinho, um sofá-cama ali na sala, que você pode disponibilizar para os nossos irmãos de outro estado, devemos fazer. E aí nós acrescentamos aqui, meus irmãos, um posicionamento nosso, né? Que é o seguinte: nesses encontros, nesses conclaves, nós temos um intervalo, né? Então, no presencial está acontecendo a reunião, os estudos, aí chega um momento de intervalo, um momento do cafezinho, um momento de você comer um biscoito, comer alguma coisa, e aí você fica conversando com aqueles irmãos que estão presentes. Nessas horas, nós temos que tomar cuidado com os chamados comentários espíritas, que nada mais é do que a fofoca mesmo. De você estar com um grupo de pessoas e começa a criticar pessoas. Você viu fulano? Como é que ele falou ali? Coitado, é um ignorante, é um equivocado, é uma pessoa que está fascinado. Quer dizer, esse tipo de comentário num conclave espírita, em que você tem ali a presença dos amigos espirituais que preparam uma ambiência de harmonia para o grupo, quebra a harmonia do trabalho. Então nós temos que ter cuidado com esses comentários, né? Ou fofocas.
que muitas vezes nós vemos algumas pessoas fazê-las. Tá lá no intervalo, ih, fulano, coitado, tá mal, então você vê, né, como é que falar uma bobagem daquela ali durante a reunião, fascinado, enfim. Então nós temos que ter esse cuidado com a nossa fala. A gente pode não concordar, mas temos que ter uma linguagem equilibrada para não denegrir o companheiro. Um outro item também a ser colocado é o seguinte, aí não seria um conclave doutrinário, seria uma reunião familiar, né? Você está numa reunião familiar e aí, como nós somos espíritas, nós temos ali, às vezes, algumas pessoas que são espíritas que estão participando conosco, ou alguns amigos espíritas que nós convidamos para um almoço familiar, um aniversário, um casamento e tal. Então nós temos que tomar cuidado com o desequilíbrio das atitudes. Então, por exemplo, a gente sabe que alguns companheiros falam assim, eu bebo a minha cervejinha, eu gosto de tomar minha cervejinha. Aí tem um casamento, tem um aniversário, a pessoa começa a se exceder na bebida, ou então se exceder na comida. Vê uma mesa de doces, né, muito atraente, aí a pessoa começa a comer demais, beber demais, e aí dali começa a falar coisas que estão em desequilíbrio, né, tomando atitudes que às vezes não são condizentes com a atitude do espírita. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Logicamente que nós sabemos que o espírito pode ser descontraído, ele deve ser uma pessoa bem-humorada, otimista, ninguém precisa ser sisudo, nem ficar com o rosto fechado porque é espírita, ou então só falando de espiritismo o tempo todo. A gente sabe que é necessário em alguns momentos a gente relaxar, falar de outras coisas, de outros assuntos, mas cuidado com o desequilíbrio. Porque às vezes você está ali conversando, aí começa a falar de outras coisas. Por exemplo, a gente sabe que no ano que vem vai ser um momento muito, vamos dizer assim, desafiador para todos nós, que é o momento da eleição. Estamos num momento em que temos aí as nossas questões internas que serão colocadas à tona, né? A falta de vacina, esses problemas que nós temos. Então, nós espíritas temos que ter cuidado, porque a gente vai numa reunião familiar, tem aquele que é contra e o outro que é a favor, e se você não tiver equilíbrio, você vai entrar em confronto com a pessoa querendo provar que A, B ou C está errado. Então a gente tem que ter esse cuidado com um equilíbrio. Isso aí é um acréscimo que a gente está colocando, né? É uma reflexão que nós estamos fazendo em função do momento atual que estamos vivendo. Outro item que o nosso irmão André Luiz coloca também é que a Casa Espírita não deve aceitar doações financeiras de políticos, do governo. Por quê? Porque, ou seja, tem que ter cuidado com isso, né? Tem que ter cuidado. Por quê? Porque se é um político mal intencionado, ele vai ajudar a casa, ou um governo mal intencionado, ele vai ajudar a casa e depois ele vai querer cobrar alguma coisa. No sentido de, olha, eu sou candidato a deputado, eu ajudei a casa esse tempo todo, eu quero ir aí fazer um discurso ou fazer uma reunião para falar da minha candidatura. Então a Casa Espírita não pode ter essa postura. Então aquela casa que de alguma maneira recebe ajuda do governo ou ajuda de pessoas, tem que ter cuidado de não misturar política com religião. Então tem políticos que colocam, eu vou ajudar a casa, aí começa a ajudar, daqui a pouco quer cobrar de que a casa tem que deixar ele dar aqueles santinhos dentro da casa, falando o número da candidatura e outras coisas. E queria abrir um parênteses também, uma situação que nós vivenciamos lá na nossa Casa Espírita. A nossa Casa Espírita foi assaltada, e a nossa Casa Espírita é perto de uma comunidade. Aí, sem a gente pedir, os irmãos lá do tráfico foram lá encontrar a pessoa que fez o furto, e a pessoa foi obrigada a vender aquilo que tinha furtado, e eles arrecadaram uma quantia. E aí foram lá bater na porta querendo, aqui ó, aí falou o nome do companheiro, né, que era
o líder lá da comunidade, né? Daquela situação. Fala assim, olha, o fulano já pegou o bandido, já deu uma dura nele, tá aqui o dinheiro. Eu falei, não, muito obrigado, você usa aí na comunidade. Fala pro meu amigo que eu agradeço muito, mas pode pegar o dinheiro para vocês, eu não quero receber não. Ah, mas por que não? Porque eu prefiro que esse dinheiro seja usado na comunidade. Por que isso, meus irmãos? Se eu aceitasse, eu ia ficar à mercê do irmão. Depois de alguma ocasião, ele ia querer me cobrar alguma coisa. Ah, mas nós ajudamos vocês naquele dia que vocês foram roubados. Eu devolvi, fiz a pessoa devolveu o dinheiro. Agora a gente quer que você guarde aqui pra gente um embrulho. Ou a gente deixa uma pessoa ficar morando aí um tempo. Não pode. Nós não podemos, temos que ter muito cuidado com essa situação, né? A gente sabe que às vezes até a pessoa pode estar bem intencionada, querer ajudar e tudo, mas nós temos que ter muito cuidado de fazer uma reflexão de que certos tipos de auxílio nós não devemos colocar. Várias ocasiões, pessoas lá, as nossas irmãs que recebem a bolsa, né, de cesta básica, falam assim, ah, fala com fulano, que é o irmão lá o líder daquele grupo, né, de companheiros, o fulano falou que se o senhor quiser ele dá roupa, dá sapato. Eu falei, não, na evangelização, né, que eu tô falando, a gente fazia aquela festinha de evangelização no final do ano e ficava aquele negócio que não tinha dinheiro, que tinha que comprar uma lembrancinha, mas não tinha dinheiro. Aí em vários momentos